O Ministério Público Federal recorre à Justiça para cobrar a reparação dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A força-tarefa que investiga o desastre estima o valor dos danos sociais, ambientais e econômicos em mais de 150 bilhões de reais. Cenário de destruição. Lama que tomou conta de casas, de sonhos e de 19 vidas perdidas com a tragédia. A gente trabalha, luta para ter o que a gente tem, com muito sacrifício e de um minuto para o outro assim, acaba tudo. 5 de novembro de 2015, o dia em que o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, foi completamente devastado por toneladas de rejeitos de mineração. Além de destruir o município e deixar pelo menos 1.200 moradores desabrigados, o rompimento da barragem de Fundão causou a contaminação do solo e de recursos hídricos como o Rio Doce, um dos mais importantes da região sudeste. Considerando que até hoje não foram adotadas medidas emergenciais suficientes para interromper a degradação ambiental e proteger a população afetada, o Ministério Público Federal quer punir as empresas responsáveis. Para isso, ingressou com uma ação na Justiça Federal. O objetivo é fazer com que a Samarco Mineração, a Vale e a BHP Billiton Brasil sejam obrigadas a reparar integralmente os danos causados pelo desastre socioambiental. Ainda são réus do processo a União e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. O maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil. Ele ocorreu porque essa barragem que rompeu, ela já estava rachada e ela não era capaz de suportar a quantidade de rejeitos que lá estavam. E, não obstante, a barragem havia sido licenciada pelo Estado de Minas Gerais. 155 bilhões de reais. Este é o valor preliminar dos danos estimado pela força-tarefa que investiga a tragédia. A quantia é baseada nos recursos empregados para recuperar os prejuízos causados pelo vazamento de milhões de barris de petróleo no Golfo do México em 2010. Estudos feitos pelo MPF mostram que os impactos humanos, econômicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem em Mariana são pelo menos equivalentes aos do Golfo do México. E o tempo necessário para recuperar os prejuízos ambientais. Esta especialista em ciências biológicas explica que a tragédia foi tão intensa que é muito difícil estimar esse prazo. A gente tem que lembrar que essa lama ela destruiu a vegetação das margens do rio. Ela assoreou o rio, então ela reduziu a profundidade, isso é um impacto extremamente grande. Quando a gente fala que destruiu a vegetação, não só destruiu a vegetação, mas ela tampou o banco de semente que tinha ali. Então, a capacidade dessa vegetação de se regenerar sozinha, sem retirar essa camada de lama, é muito pequena. Entre os 200 pedidos formulados na ação enviada à Justiça, o MPF quer que seja feita uma auditoria independente que avalie o trabalho das empresas para corrigir possíveis problemas e evitar que a população viva sob o risco de novos desastres. Há também uma proposta de mineração sustentável. A ideia é fazer com que os resíduos que hoje são acumulados em barragens de rejeitos sejam reintroduzidos na cadeia produtiva e sirvam como matéria-prima para a construção civil. Houve negligência por parte dos órgãos ambientais que não fiscalizaram essa barragem. Houve negligência por parte da empresa, da Samarco, porque quando a barragem rompeu, a Samarco não tinha nenhum sistema de alarme para os moradores, para a população. E se ela tivesse qualquer tipo de sistema de aviso, de alarme, as vidas poderiam ter sido salvas, pelo menos.